É com alegria que eu vou receber aqui dois queridos amigos e duas figuras importantíssimas na nossa comunidade. Meu querido amigo reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, e o meu querido amigo Paulo Miguel, vice-reitor. Duas figuras que eu tenho profunda admiração e tenho orgulho de ser amigo deles dois. João Carlos e Paulo, bom dia! Como é que vão vocês, meus amigos? Ô, Mário, bom dia. Aqui na luta, em luto pelas mortes e na luta pela vida. Isso. Tá faltando o vice-reitor ligar o É o áudio. som, professor Miguel. Você deixou o som lá em Moçambique, Paulo. Ei, Paulo, Paulo, dar ligou. bom dia aos ouvintes também, dizer que este é um trio que não é elétrico, é um trio de prejuízos aqui, só tem idoso aqui na sua tela, é um problema isso, hein? Pois é, pai, vamos conversar aí, João Carlos. Eu recebi ontem aí de vocês esse manifesto que. Conversa aí com a gente. A palavra é com vocês. Eu quero ouvir vocês, é muito importante esse momento. Diga aí. Nós lançamos esse manifesto exatamente no dia, Mário, em que se completaram essa dimensão de aterradora de mortes, né? Mais de 400 mil óbitos em função da Covid. Boa parte dessas mortes podiam ser evitadas, nós sabemos disso com política. O mundo dá exemplos disso, países dão exemplos disso, né? E nós vivemos não somente um desgaste das políticas públicas, aquelas que visam o bem comum, como especificamente em relação à universidade, nós sentimos uma asfixia orçamentária terrível. Ela se agrava agora, nesse momento, com mais do que uma asfixia. Ela é exatamente um corte efetivo, só para vocês terem ideia, um corte de 30 milhões no orçamento da universidade. 29 milhões, para ser mais exato, 18,5% do orçamento, se não se confirmar, se não for derrubado o veto do presidente, porque o presidente vetou ainda recursos de investimento da universidade, porque com o veto do presidente, o corte sobe para 34 milhões e 800 mil reais. E grave, Mário, é um corte perverso, porque se corta, por exemplo, assistência estudantil, 20% do valor da assistência estudantil. Você imagina que a UFBA tem alunos em vulnerabilidade em número significativo, distingue isso a UFBA em relação a outras universidades do país. Aluno em vulnerabilidade é definido como aquele que tem renda familiar per capita de menos de 1,5 salário mínimo. Mas na UFBA, a maioria dos alunos em vulnerabilidade tem renda familiar per capita de menos de meio salário mínimo. Retirar no momento de pandemia auxílios de assistência é comprometer não só essa bolsa ou aquele auxílio, é comprometer o projeto de uma universidade inclusiva. Então, Mário, nosso manifesto constata o seguinte: vivemos hoje um dilema. Por um lado, a educação, significando aí defesa da vida, ciência, conhecimento, relações solidárias. Por outro lado, a indiferença, o desdém à ciência, o desdém à vida das pessoas, o caos mesmo, o autoritarismo, o obscurantismo. Então, acho que a sociedade está sendo desafiada nesse momento a decidir, a fazer uma escolha: educação ou barbárie. E nós estamos convocando o ato para o dia 18 de maio, 9 horas. Teremos a participação de vários representantes. É um ato nacional, a UFBA convidou e 14 entidades nacionais aceitaram prontamente, ser representantes, presidentes, coordenadores gerais de entidades nacionais, aceitaram participar desse ato, onde vamos dizer educação sim, barbárie não. Esse é o teor do nosso manifesto, basicamente. Mário, só para você ter uma ideia do absurdo do corte, o nosso orçamento total este ano, caso não se modifique essa situação com o veto, será de 132 milhões. O orçamento discricionário, aquele que nós manejamos, porque aí há uma outra empulhação que é preciso ser esclarecida. Regra geral, o governo diz que o orçamento da educação aumentou. Mais de 80% do orçamento das universidades são manejados centralmente pelo Ministério da Educação e Ministério da Economia, porque se referem a salários e pensões.
aquilo que resta para as universidades manejarem não chega a 20%. O corte é sobre esses 20%. Claro. Pois bem, com os valores previstos para 2021, teremos um orçamento de 132 milhões, ou seja, 1 milhão a menos, Mário, do que o orçamento de 2010. 10 anos depois, nós teremos um orçamento menor para atender uma universidade que cresceu ao longo dos 10 anos, atendendo aos desafios que a sociedade lhe colocou. Temos mais alunos, temos mais área construída, temos indicadores de qualidade que nos alegram e mostram como estamos trabalhando. No entanto, teremos um orçamento 1 milhão a menos do que em 2010. É um absurdo que não existe explicação para isso. Acontece aí, acresce um fato também, esse desmonte aí do CAPES, né, da CAPES e de toda a parte de ciência e tecnologia. Quer dizer, é um governo de um obscurantismo tão grande. No Congresso Nacional, por exemplo, João Carlos e Paulo, vocês não encontram, as universidades federais não encontram apoios de uma determinada bancada que se forme com o objetivo de defesa das nossas instituições? Se nós considerarmos, Mário, que o orçamento com esse corte foi o aprovado pelo Congresso, a proposta de lei orçamentária foi com corte, e o Congresso não só confirmou, como no caso da UFBA, por exemplo, retirou ainda mais 3 milhões. Então, nós devemos entender que os parlamentares, há parlamentares aguerridos que defendem a educação, não há dúvida, mas o conjunto do Congresso parece que aceitou a ideia, perigosíssima para a sociedade, de que a educação é um orçamento como outro qualquer, sabe, Mário? Ou seja, não é uma projeção do futuro, é um orçamento que você coloca na mesa, ele está faltando para todo mundo, vamos tirar de todo mundo. Não percebe que nos momentos de crise, as sociedades que conseguiram sair dessa situação apostaram na educação, apostaram na ciência. E esse desdém em relação à comunidade científica se expressa em, digamos, em alguns sintomas. Por exemplo, taxar livros e estimular armas. Isso é um sintoma de um caos, de uma visão perversa de sociedade. Não colocar à frente da CAPES, por exemplo, um dirigente respeitável, uma dirigente respeitável, que seja reconhecida pela comunidade, colocar, sim, alguém de laços pessoais com o ministro, pessoais porque ele foi a instituição, o Centro Universitário de Bauru, onde ele fez o seu doutorado, se torna uma visão paroquiana, provinciana, do que é a gestão de um projeto de avaliação da pós-graduação, do aperfeiçoamento do pessoal superior, redução no orçamento do CNPq e assim por diante. Ou seja, de fato, digamos que a insensatez tem método, Mário. O absurdo tem foco, e o foco é de devastação nesse momento. O impressionante é o seguinte, é que você vejam aí, os parlamentares, né, deram absoluta preferência às emendas parlamentares, porque no próximo ano tem eleição, eles são candidatos à eleição, farinha pouca, meu pirão primeiro, não importa de onde tirarem. O próprio governo federal, João Carlos e Paulo, tinha lançado o ministro da Ciência e Tecnologia, o nosso grande astronauta, uma pesquisa de uma vacina brasileira querendo concorrer com a Butantan. E, de repente, cortaram o orçamento. Né? E o que é que aconteceu? Não, vamos dar preferência a emendas parlamentares. Aí a gente fica aquela história perdido no mato sem cachorro, né? Mário, eu vou lhe dar outro número aqui para ver como é determinada a intenção, não é, de sucateamento das universidades. Em 2014, quando nós assumimos no primeiro mandato a reitoria da Universidade Federal da Bahia, tivemos um orçamento de capital da ordem de 33,8 milhões. É com esse recurso que nós compramos equipamentos, renovamos o nosso parque de equipamentos, fazemos obras. Pois bem, está anunciado para 2021, isso depois de uma curva descendente desde 2014, está anunciado 4.900.000. E se o veto não for derrubado, nós teremos um orçamento de R$500 mil para a Universidade Federal da Bahia,
com seus 53 mil membros, uma comunidade desse tamanho, com 300 mil metros de área construída. Enfim, é uma coisa... Não conseguimos compreender exatamente qual é a lógica que está por trás disso, a não ser a lógica da barbárie e da destruição. É impressionante, Mário, porque, veja, o que é que nós temos exatamente? O investimento, aquele recurso de capital, essa rubrica de capital, serve para fazer obras e substituir um parque defasado naturalmente, sobretudo equipamentos de informática, aparelhos de ar-condicionado, elevadores, equipamentos de laboratório. Não haver investimento, nós temos na universidade mais de 160 prédios, só para essas pessoas terem ideia da dimensão da Universidade Federal da Bahia. É condenar o parque universitário ao pleno sucateamento. E a comunidade hoje, 53 mil pessoas, é isso, Paulo? Exatamente. Significa que nós, se fôssemos um município, Mário, estaríamos entre os 10 maiores municípios do estado da Bahia, porque você bem conhece o nosso estado, 417 municípios, não temos mais do que 50, ou do que 10 municípios com população superior a 50 mil habitantes. Portanto, é uma cidade dentro da velha cidade da Bahia. Que coisa incrível, né? Sim, e João Carlos, e como é que vai ser esse manifesto, esse ato? Esse ato. Veja, Mário, eu fico... É claro que nós sabemos que um ato somente não é suficiente. E todos os atos são necessários. Aqui tem que valer aquela ideia, né? Quem tiver apito, apite. Quem souber gritar, quem puder gritar, que grite, faça o mundo acordar. Né? Nós temos, então, que usar todas as formas de esclarecimento em relação à sociedade. Estou te ouvindo agora, compadre. Alô? Então, veja, todas as formas de esclarecimento da sociedade, todas as formas de manifestação. Inclusive, gostaria, Mário, de pedir aí o seu apoio na divulgação. Esse manifesto nós podemos dar nos vários formatos, certamente, e o ato consistirá nisso. Um ato será transmitido, né, pelo canal da TV UFBA do YouTube, né, e esse ato contará com a presença de representantes, presidentes, coordenadores gerais de diversas instituições nacionais, Andifes, Andes, Proifes, Fazubra, Uni, a Academia Brasileira de Ciências, SBPC, são os representantes dessas instituições, estarão falando a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, a FENAGE, CONIF, que é a instituição representante dos institutos federais, ou seja, um ato fundamental de expressão nacional, onde faremos exatamente educação contra a barbárie. É o nosso lema nesse momento. Existe no Conselho de Educação, Conselho Federal de Educação, tem representantes das universidades públicas? Veja, existe, mas existe uma forte representação dos interesses privados. A minha percepção do Conselho Federal, eu tive 2 vezes no Conselho Federal de Educação falando, né, na condição primeiro de vice-presidente, depois de presidente da Andifes, e depois fiz uma palestra no Conselho, e não pude deixar de perceber uma tensão, Mário, que é preocupante, uma tensão no sentido de, digamos assim, diminuir o número de exigências para o que é próprio da educação superior. Diminuindo essas exigências, é claro que você vai nivelar as universidades públicas que fazem grande investimento em pessoal, grande investimento em equipamentos, com universidades que talvez tenham professores horistas e não dediquem tantos recursos a bons equipamentos, a bons laboratórios, que não têm uma tradição de pesquisa. Isso pode causar um dano irreversível à nossa independência intelectual, né? Porque um país que não investe nos seus laboratórios, nos seus pesquisadores, na sua inteligência, é subordinado, e também o grau da formação que é oferecida, claro, esse grau diminui bastante. Então, é preocupante, sim, um cenário em que o ataque às universidades públicas coincide com o rebaixamento da qualidade exigida para a educação presencial, a educação remota e assim por diante.
É um momento desafiador, Mário, é um momento de grande aposta no futuro e nós, você, Mário, né, que ama a Universidade Federal da Bahia, que ama a educação pública, sabe muito bem que nós que temos a educação pública no coração, não podemos assistir passivamente esse desmonte. Pois veja o seguinte, eu estou conversando com o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Santos Salles, e com o vice-reitor Paulo Miguel. Tem gente que acha, inclusive, de que, eu vejo aqui, tem que privatizar as universidades, porque as universidades estão cheias de militância política. Que bom que estejam cheias de militância política, né? Porque cidadania se forma assim ou não. Pois veja, exatamente, Mário. Você sabe que lembra uma frase que foi forte de um ministro anterior da Educação, um ministro que na verdade tinha um comportamento meio desabrido, né, e utilizava o Twitter para atacar gestores, atacar áreas do conhecimento. Ele dizia que a universidade era o lugar da balbúrdia. Isso. Isso aí, essa condenação é uma condenação tosca, porque não percebe o que é esse lugar especial que é a universidade. A universidade é um lugar de confrontação de gerações, jovens se tornando adultos, pessoas se tornando grandes profissionais, pesquisadores, convivendo, se formando como cidadãos, e, evidentemente, não há cidadão que honre um país se ele é desatento, se ele está alienado, se ele não se preocupa com os rumos do país, se ele não tem opinião, se ele prefere a servidão à liberdade. Então, a universidade é um espaço protegido de pensamento, nesse sentido de que nós temos responsabilidade por nossos argumentos e devemos conviver, devemos enfrentar as diferenças, as diversidades e enriquecermos, assim, a instituição, inclusive com o talento diverso de nosso povo. Há algo que incomoda, Mário, muito a sociedade, é o fato de que a universidade deixou de ser apenas um braço a serviço de uma certa elite, e essa universidade se tornou mais inclusiva, enriquecendo-se com a cor, com a beleza, com o saber de nosso povo. É claro que a universidade deve continuar formando pessoas as mais destacadas, que serão lideranças que continuarão sendo elite na nossa sociedade, mas elite não da servidão, mas sim elite intelectual, elite do saber, da sabedoria, se possível. Agora, Paulo Miguel, eu estava aqui pensando, enquanto a gente está conversando, quando apareceu aquele primeiro-ministro da Educação do governo Messias, aquele colombiano, se não me engano, a gente achou que era um absurdo, só fez piorar de lá para cá, né? É incrível. Aliás, na saúde é a mesma coisa, para que diabo é isso? Eu acho que é coisa bem articulada. Quando a gente vê o Posto Ipiranga falando o que ele tem falado nos últimos dias, aqui o novo infectologista, né, do país é o Paulo Guedes. E veja, Mário, a universidade é uma instituição que preza, não é, os seus membros e os reverencia quando, depois de uma longa vida de serviços prestados, nós podemos encontrá-lo aos 80 ou mais de 80, ou às vezes antes, de dizer: você é um professor emérito dessa casa, obrigado por tudo que você fez. Nesse sentido, a universidade é uma instituição que repete aquilo que as sociedades tradicionais aprenderam a fazer: cuidar dos mais velhos. Não é? E você tem um ministro de Estado que diz que isso não é uma função pública. Realmente, diante disso, o ataque ao orçamento termina sendo quase nada, não é, Mário? Obscurantismo em cima de obscurantismo. Parece que agora a gente vai ter que aguentar 400 mil mortos. Olha, impressionante, em 4 meses desse ano, nós já tivemos mais mortos do que o ano passado todo. E estamos arriscados a viver uma terceira onda mais cruel ainda. E tem gente, eu estava aqui comentando antes de conversar com vocês, uma empresária que está fazendo um almoço para o presidente, perguntaram a ela, e aí, não, o presidente, o que é que acha do... Não, ele está agindo perfeitamente em relação à pandemia, está correto, tudo correto. O povo está cego, quem vive, sabe,
na elite Há brasileira? duas características da elite brasileira que precisam ser enfrentadas e varridas para que esse país possa cumprir o seu destino de grande país, de grande nação solidária e aberta aos povos do mundo. Esses dois problemas da elite são, primeiro, não abrem mão de nenhum privilégio. São pessoas que nasceram com a pulseirinha VIP e não retiram a pulseirinha VIP para nada. Segundo, ficam profundamente incomodadas quando espaços que antes eram só seus passam a ser ocupados por aqueles que não são da sua laia. Qualquer ampliação de direitos é enfrentado pela elite brasileira de armas na mão. Este é o problema. Este é o problema. Não é possível que a gente continue assistindo a isso e não tome providência, não enfrente esse desafio de transformar essa elite, uma elite que pense na emancipação do povo brasileiro e não na garantia de manter a sua pulseira VIP. Pois é, pulseira VIP, camarote, quer viver no camarote, né? E se lasque o povo brasileiro. Agora, ô João Carlos, essa história aí, você que é um intelectual aí, que tem maior admiração e respeito, por que essa necessidade de voltar a enxergar o comunismo? Quer dizer, em 1964 havia uma guerra fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. E Cuba, aqui na fronteira aqui da gente, ligada aos Estados Unidos, era realmente, né, para a geopolítica mundial, tinha uma certa justificativa, a chamada Guerra Fria, e como interferia aqui, então, que o padre Peyton veio para aqui, vocês são jovens, não se lembram disso, não. Ia fazer a marcha com Deus e a família, aquela coisa, as senhoras da sociedade com rosário na mão, meu Deus, os comunistas vão comer as criancinhas. Pô, rapaz, nem o presidente da China não é mais comunista, pô, e como é que ficam querendo enxergar comunista aqui no Brasil, João? Eu acho que talvez, Mário, nós tenhamos subestimado a força das raízes conservadoras e autoritárias em nosso país, que se valem desses preconceitos extraordinários em relação ao comportamento, por exemplo, as questões relativas a gênero, à diversidade, que conservam ainda traços autoritários. Então, parece confortável colocar um rótulo em todo o processo de ampliação de direitos e de liberdade de pensamento, colocar um rótulo para exorcizar, né, um fantasma. Parece que o país precisa sempre exorcizar um fantasma, e a palavra comunismo parece servir a esse propósito, o que é, na verdade, uma desinformação extraordinária acerca do mundo atual, acerca das questões que estão em conflito em linha política. Digamos que é um oportunismo, além de uma ignorância. É um cenário muito terrível que faz parte de um certo lodo conservador que sempre esteve aí, Mário. Devemos admitir que sempre vivemos numa sociedade bastante fechada em relação a isso. E eu acho que essas palavras, há um certo sentido de marketing, de propaganda, ao falar em balbúrdia, desordem, olha só, algo a ser afastado, um inimigo de fora, algo que está fazendo a cabeça dos nossos filhos, desvirtuando as pessoas. Sempre há um sentimento que tem um traço conservador e que precisa encontrar um nome para o inimigo, né? Um nome que não se aplica e que é totalmente artificial. Mas é isso mesmo. Eu fico impressionado com isso, porque mexe, vira e volta com... É porque eu acho que uma coisa surpreendente, João Carlos e Paulo Miguel, conversando com o reitor e o vice-reitor da UFBA, é que essa extrema-direita brasileira, ela tinha um certo pudor. Ela não se manifestava de uma forma tão explícita e tão voraz quanto agora, né? Ela se senta no poder, né? Agora em nome assim aberto, somos extrema-direita, temos um projeto de país, não é? E isso choca, né? Porque antes eles tinham um pouco de vergonha, se falava, mas era uma coisa mais... E aí, Paulo, o que é que você acha disso? Veja, Mário, esquerda e direita compõem um jogo democrático. Claro. Por vezes, enfrentamos um governo que é de direita, por vezes, enfrentamos um governo que é de esquerda, mas a ambos cabe a defesa da democracia.
Um ou outro pode ter esta ou aquela visão, mais mercado, menos mercado, mais Estado, menos Estado, mas muita democracia. A extrema-direita não preza a democracia. A extrema-direita, para crescer, para se solidificar, tem que ir minando todas as bases da democracia, agredindo as instituições da vida democrática. Portanto, não se trata de dizer que é a extrema-direita. E todas as vezes que a extrema-direita, ao longo da história, basta que olhemos a história recente do Ocidente, pelo menos, todas as vezes que ela chegou ao governo, produziu destruição, morte, desgraça, tragédia. E é isso, nesse momento, que nos acossa, Mário. Isso para completar, Miguel, eu acho importante, sua análise é muito preciosa, ou seja, a gente tem que separar quem é que está disposto ao jogo político, ao jogo da política, com suas virtudes, da construção de posições coletivas. Esses grupos parecem exatamente querer recusar esse espaço. E aí nós nos deslocamos. Quais são os mecanismos que nós tivemos para recusar esse espaço? Primeiro, o governo militar. E agora, Mário, uma versão degradada de um governo de militares, né, porque parece que não pode ser um governo de argumentos. Pois é isso mesmo. Mas olha aí, voltando então, no dia 18, João Carlos e Paulo Miguel, diga aí como é que nós vamos poder participar, todo mundo que está na defesa. Mário, temos um manifesto, vamos divulgar. Eu vou me permitir ler só o último parágrafo do manifesto. Leia. Não é tão extenso, mas tomaria tempo. Eu vou ler só o último parágrafo. Leia. Assim, nós estaremos juntos. E aí a Universidade Federal da Bahia estará com toda a sua comunidade assistindo a transmissão pelas redes e, no caso especial, pelo YouTube da TV UFBA da Universidade Federal da Bahia. Vejam que é um ato chamado pela instituição. É uma coisa diferente, Mário. A instituição está chamando um ato em defesa da educação pública porque o que está colocado em termos de orçamento leva à falência, ao desmonte da universidade. Então, é um momento delicado e nós, depois de falarmos desse caos, falarmos dessa oposição entre educação por um lado e barbárie do outro, nós concluímos dizendo: um povo renuncia à sua identidade e se abandona a seu futuro. Desse modo, além de exigir recomposição orçamentária e investimentos que garantam o funcionamento de funções estatais relativas a políticas públicas, à educação e à saúde, à cultura, à proteção da vida, aos direitos básicos de nosso povo e ao meio ambiente, devemos resistir a todas as manifestações de retrocesso cultural, de violência e embrutecimento das relações sociais. Portanto, com máxima urgência e toda força, temos que mobilizar nossa nação para a escolha pela ciência, pela civilidade, pela democracia e, enfim, pela educação, de sorte que a sombra da barbárie saia de nossas vidas, tornando-se apenas uma página infeliz de nossa história. Educação sim, barbárie não. Maravilha, maravilha. Dia 18 de maio, às 9 horas, no youtube.com/TV UFBA. Conte comigo, conte com o apoio total da gente. Um grande abraço, João Carlos, Paulo Miguel, queridos amigos, admirador de vocês, da nossa UFBA e do trabalho de vocês, viu? Muito bom encerrar a semana conversando com vocês, rapaz, para dar alento a gente. Grande abraço, Mário. Abração. Valeu. A gente precisa disso, rapaz, injeções de inteligência, não no sentido de cultura, mas inteligência no sentido de lutar contra a barbárie.